Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro, diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Para realizar a nossa live, eu agradeço primeiramente ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, e, é claro, também a Funjop, pelo expressivo apoio na nossa live e à nossa orquestra. A cada semana, nós trazemos um convidado de relevância nacional, que esteja de alguma forma ligado à nossa orquestra. E hoje nós temos aqui como convidado um paraibano, que é um grande violinista, professor da Universidade do Rio Grande do Norte e que tem levado a música para diversas partes do mundo. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Rúker Bezerra. A Bruna esqueceu de ligar o microfone do Rúker, e o Rúker está falando sozinho. Pronto, agora, boa noite, gente, boa noite, meu querido amigo maestro Laércio. É um prazer muito grande, uma honra ter sido convidado aí. Eu vi tenho acompanhado aí algumas lives e vamos bater um papo bacana, legal hoje. Maravilha, eu agradeço demais a tua presença. É uma grande representatividade, como vocês vão ver aqui nessa live, esse grande músico aí. Mas nós temos também o prazer de ter a participação de dois membros importantes da Orquestra Sinfônica Municipal. Os dois são violinistas e são a Luana Barros e o Ismael Oliveira. Sejam os dois muito bem-vindos. Boa noite, maestro. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Então, vamos começar com a Luana. Eu queria que vocês dois se apresentassem para que o público possa conhecer vocês um pouquinho mais, né? Então, vamos começar com a Luana. Luana, fala um pouquinho de você, sobre sua carreira, sobre você. Boa noite a todos. Eu sou Luana Barros, toco na Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa desde 2015 já. Comecei a estudar violino em Belém do Pará, porque eu sou paraense. Comecei no Conservatório Carlos Gomes aqui. O professor Rúker, talvez não lembre de mim, mas eu já toquei pequenininha lá para ele, em masterclass, quando eu ainda morava aqui no Pará. E foi uma honra quando eu soube que ele ia solar com a orquestra, porque foi logo nos primeiros meses que eu entrei na orquestra, ele solou com a Municipal de João Pessoa, né? Aí eu lembrei, poxa, eu já toquei para ele, mas acho que ele não lembra de mim. Enfim, eu fico muito feliz em estar aqui. Recentemente, eu participei de alguns concursos internacionais. Eu tive a felicidade de ficar em terceiro lugar em um deles. E agora eu estou buscando novos horizontes também, mestrado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Maravilha, Luana. Luana, que concurso foi esse? Tem que divulgar isso aí. Foi durante a pandemia, né, que surgiu vários concursos online, e aí eu fiquei sabendo pelo Facebook de um concurso da Orquestra Sânio, que é da universidade que fica na Itália, Sânio, né? Aí eu me inscrevi, meio que, nossa, eu vou testar, mas não estava acreditando muito, em mim mesma, porque estava sem aula, né, há vários meses, pandemia e tudo, mas eu falei, não, vou mandar um vídeo. Aí acreditei, quando saiu o resultado, depois de 4 meses, mais ou menos em setembro, eu fiquei sabendo que eu fui para finalista, né? Recebi o e-mail, aí fiz o teste final, e eu fiquei em terceiro lugar na orquestra. Aí recebi o certificado, e junto com o Mozarteum Salzburgo, em Viena. Aí... quase eu fui para Viena esse ano, se não tivesse tido a pandemia, eu acho que foi cancelado na Europa agora, ia ser em junho de 2021. Eles pediram para eu ficar atenta, que eu ia mandar e-mail, caso rolasse, mas não rolou por conta da pandemia. Mas eu fiquei muito feliz assim mesmo, de ter participado. Maravilha, então estão todos sabendo aí da Luana, isso é uma notícia maravilhosa para a nossa orquestra também. Vamos agora, então, ao Ismael. Ismael, fala um pouquinho de você, então. O Ismael, violinista da nossa orquestra. Boa noite, maestro. Boa noite, professor Rúker. Boa noite a todos que nos assistem. Bem, eu comecei a estudar violino no projeto social lá em Fortaleza, chamado Escola Viva, no final da década de 90, né? Toquei algumas orquestras por lá, Filarmônica do Ceará,
atuei como violinista da Orquestra Sinfônica de Sergipe durante 7 anos, tocamos o Brasil inteiro, Brasília, Rio de Janeiro, Sala São Paulo. Foi até interessante que o maestro pediu para falar sobre um pouco. Eu assisti a live do maestro Júlio Medalha, eu toquei na orquestra como cachê lá em Vera Cruz, né? Eu estava lá, eu assisti na live, eu disse que bacana, eu estava tocando lá. Tentei interagir na hora, mas passou tão rápido. Fiz cachê lá na orquestra. Em 2011, eu ganhei bolsa para estudar nos Estados Unidos com o professor Charles Stegman, onde eu fiquei 5 anos. Eu fiz o diploma artístico em violino lá. Iniciei meu bacharelado com a professora Ingrid, e da Filarmônica de Los Angeles, e aí eu concluí meu bacharelado aqui na UFPB com o professor Hermes. Aqui eu atuo como professor de violino no projeto social Prima, que eu tenho muito orgulho, assim, para mim é bacana demais poder retribuir, né, a sociedade. Toco na orquestra municipal desde 2019, onde eu tenho muita felicidade de fazer parte, porque a gente faz cada repertório fantástico, nós recebemos vários convidados como professor. É uma honra para mim estar aqui, né, nessa noite com o professor Hooker. Maravilha, Ismael, maravilha. A gente volta, então, vamos ao nosso convidado especialíssimo, Hooker Bezerra. Hooker, vamos falar da tua vida. Como a gente vai falar da tua vida, eu queria que você começasse, eu sempre peço para começar do início, porque eu quero saber, além do violinista, como é que o Hooker jogava bola quando tinha 10 anos de idade, se ele apertava a campainha e saía correndo. Me parece que sim, tem tudo indica que sim. E aí, fala. Rapaz, a minha infância, eu costumo dizer que foi muito bem vivida. Sim, lógico, que eu apertei muita campainha, saí correndo, tudo, joguei muita bola. Era assim, sexta-feira chegava do colégio, numa época, eu estou falando aqui de anos 70 ainda, que a realidade era totalmente diferente, a gente sabe disso, então você podia sair na rua, podia passar o dia todo fora. Você tem uma ideia, no bairro que eu morava, à noite, tipo, sexta-noite, que no outro dia ninguém tinha aula, a gente brincava de se esconder, de esconde-esconde, valendo a quadra inteira. Você pulava pelo quintal dos vizinhos, tudo, e não tinha problema nenhum, todo mundo já sabia, tudo. Era uma coisa fantástica. Assim. Futebol, eu joguei também a minha vida inteira. Nunca aprendi, mas sempre tentei muito, sempre gostei demais de futebol. Sou torcedor do Botafogo da Paraíba e do Flamengo. E é isso aí. Foi uma infância que eu não imaginei, enquanto criança, assim, que iria para esse mundo da música. Então, foi uma infância realmente maravilhosa, bem vivida aqui em João Pessoa, que eu tenho muita saudade, né? Porque agora o cara, quando faz 50 anos, aí o cara fica meio... eu não sei se eu estou na crise dos 50, não, mas assim, acho que essa pandemia deixa a gente sempre meio saudoso, né? Lembrando das coisas. E foi isso aí, foi muito bacana. Anos 70, era muito você bom. Você está na crise dos 50, sim. Não, não, pô. É coisa da pandemia. Eu não sei, você não tem 50 ainda, como é que você sabe disso? Não, falta ainda uns 30 anos, mas quando eu chegar lá, você me conta, eu peço para você contar. Escuta, e como é que surgiu o violino na tua vida? Na verdade, a música. Uma vez me perguntaram isso Rapaz, tudo começou com um derrame cerebral, um AVC hemorrágico do meu pai. É estranho, né? Mas eu vou te falar por quê. Nos anos 70, aqui na Paraíba, não existia o espaço cultural. O espaço cultural já é anos 80, finalzinho dos 70, anos 80. E, na época, tudo funcionava no Teatro Santa Rosa. Então, a orquestra ensaiava e tocava lá. Tudo. Era o centro cultural da cidade, era o Teatro Santa Rosa. E meu pai, que sempre foi ligado às artes, escritor, teatrólogo, tudo, ele era diretor do Santa Rosa. Então, o que é que acontece? Na época, você deve lembrar do projeto Pixinguinha, e era muito bacana que os caras, assim, a minha infância também, além de jogar bola e brincar na rua, sempre depois dos shows, aí minha mãe fazia um jantar, então eu tive a oportunidade
de participar de roda de samba depois dos shows na minha casa com Beto Carvalho, com Nelson Cavaquinho, com Dona Ivone Lara, essa galera toda. Então, para mim, o Sivuca, o Toquinho. Então, a música começou a entrar muito nessa vertente popular aí, e eu convivia com essas pessoas tudo e não tinha ideia nenhuma da dimensão que era isso aí. Então, quando foi em setembro de 1980, aí meu pai, assim, eu mal via meu pai, porque ele, além de escrever, de atuar peças, além da diretoria do Santa Rosa, ele era do Banco do Brasil. Então, além daquelas 8 horas do Banco do Brasil, ele ainda tinha toda... Então, assim, era aquela vida louca. Até que, em setembro de 1980, ele teve um derrame cerebral e aí ele passou quase um mês internado aqui em João Pessoa. E, na época, o Banco do Brasil eles ainda tem um esquema de saúde muito, muito bacana, muito bem estruturado, mas na época era ainda melhor. E aí ele iria se operar, ia ter que abrir a cabeça, tudo, porque tinha um aneurisma também. E ele não tinha condição, os laudos deles não tinham condição de ir para os Estados Unidos, aí foi para São Paulo. E passou mais um mês em São Paulo, foi na Beneficência Portuguesa, fez a cirurgia, tudo, era muito arriscado na época, não tinha a tecnologia de hoje, só que ele escapou bem, com algumas poucas sequelas físicas, mas recuperou tudo. E aí foi o que aconteceu, ele teve que passar 6 meses em casa. Então, aí foi quando eu realmente eu pude conviver mais com meu pai. E nesses 6 meses, aí pronto, aí ele começou a me mostrar. Ele tinha coleção de música erudita, que ele escutava quando jovem, uns LPs. Tinha um violão que ele tocava os 3 acordes. Aí eu comecei a me interessar, porque eu estava de férias da escola também. Então, pronto, aí a música entrou através dessa convivência, da escuta. A música erudita, eu achava aquilo muito... no começo era estranho, mas aí eu começava a associar aquilo com os filmes da Disney. Então, aí eu fui descobrir que eu sabia quem era o Paul Dukas por conta do Fantasia, do Disney. Eu comecei a associar essas coisas assim e entrou. Aí o violão, eu achei bacana o violão. Aí eu digo, rapaz, eu quero aprender violão, aprender de verdade mesmo, né? Meu pai é meio perna de pau no violão, eu digo, não, mas vamos aprender. Aí ele me colocou numa escola de violão popular, e o violão popular era bacana, porque você passou a ser mais notado assim, na escola, você pegava o violãozinho, aquela coisa e tal. Só que aí o próprio professor de violão, ele disse, rapaz, olha, eu acho que você leva jeito para o negócio, você não procura um estudo mais sério para estudar música, ler partitura e tal. Aí, minha mãe era funcionária da UFPB, aí disse, olha, tem um curso de extensão lá na UFPB. Aí eu fui para lá e comecei a estudar violão erudito, e aí foi muito bacana, comecei aí a ler música, tudo, e violão era um negócio bacana que lá ia sendo impressionante. Eu não estudava e chegava na hora da aula e tocava, os professores elogiavam, eu digo, rapaz, eu estou no céu, né? Isso é uma maravilha, isso aqui, né? Aí, beleza, aí chegou como o violino entrou na minha vida. Pois bem, o ano era 1985 e 85, 86, o Tarcísio Buriti volta ao governo do estado e volta todo aquele super incentivo para a música. E Isabel Buriti, a irmã dele, era a diretora da Orquestra Sinfônica. E disseram, olha, temos que reativar a Orquestra Jovem. Então, beleza, né? A Orquestra Jovem, tudo. Aí trouxe gente lá de todo canto, mas precisava de gente jovem para fazer parte da orquestra, né? Aí foi que Isabel Buriti fez. Isabel era muito engraçada, ela era muito, sabe? E aí ela passou a frequentar as audições, os recitais de violão, piano e canto, para ver quem ela achava que... Ela era uma super pianista, sabe? Ela disse não, para ver quem ela achava que tinha talento. Então, meu início com violino foi assim. Eu terminei uma audição lá de violão, tocando lá uns Fernando Sol, umas coisas lá. Aí, quando acabou, ela me puxou pelo braço, eu tinha 13, 14 anos, puxou meu braço, aí olhou para mim e fez, ei, você quer morrer de fome? Eu digo, oi? O que, professor? Quer morrer de fome? Continue com o violão, viu?
Eu disse, mas como assim? Não, 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 não. Aí me puxou, tinha a musicoteca, um monte de instrumento, me jogou lá dentro, disse, trancou, disse, daqui a 1 hora escolha um violino e volta. E eu volto para lhe destrancar. Aí foi assim. Aí eu não entendi nada. Eu digo, rapaz, que loucura. Aí comecei a olhar os instrumentos, tudo. Aí tinha uma flauta montada. Eu digo, rapaz, flauta é bacana, por conta do chorinho. Eu tocava violão popular. Aí, pronto, dei umas 3 sopradas na flauta, a vista escureceu. Eu quase que eu caio para trás. Eu digo, não, isso aí não dá certo, não. Não, vamos alguma coisa nas cordas mesmo, né? Aí vi o violino, cara. Aí me lembrei do violino de um LP que meu pai tinha, do Concerto de Paganini 1 e o Rondó Caprichoso. Aí eu digo, rapaz, violino, pronto, é isso aí, é violino. Aí pronto, peguei o violino e disse, pronto, professor, é o violino. Aí, maravilha, é isso mesmo, tal, tudo. E assim começou. Aí eu vim com o violino para casa, achei que ia ser tão bacana quanto o violão, que você não precisava estudar e chegava tocando as coisas. Aí me lasquei aí, né? Mas, enfim, aí comecei no violino, aí tinha... eu já tinha 14, 15 anos, e aí a professora Isabel disse, olha, você vai primeiro entrar na orquestra infantil. Aí eu era terceiro violino da orquestra infantil B, de Dona Norma. Rapaz, era engraçado que a escala devia ter uns 6 para 7 anos. Aí era assim, a orquestra semicírculo, né? Tem escala, tudo, aí os segundos violinos. Aí o terceiro violino era eu e continuava, né? Que eu tinha uns 15 anos, mas já era XL, né? Aí me lembro muito do meu primeiro concerto, que foi a inauguração do Departamento de Músico Novo, que é lá no campus, e a gente tocando Terezinha de Jesus. E eu era espalha dos terceiros violinos. Tinha eu e tinha outro menino lá, né? O menino devia ter uns 2 anos de idade, não sei. Eu sei que eu era o espalha dos terceiros. E aí, eu tive muito orgulho, porque tocava Terezinha de Jesus 3 vezes, sabe? O arranjo, né? Aí ficava os primeiros violinos, Terezinha, e eu fazia um ré, corda solta. Ré de Jesus, ré. Mas tinha um momento do virtuosismo extremo, que era na segunda vez que repetia, era só o chefe de naipe, então eu era solista, com aquele ré solto. Agora, tarari, mi. Rapaz, esse mi, lá era um mi que eu fazia com a corda presa, aí depois o ré de novo. Aí foi um sonho, assim, sabe, tocar esse mi como solo. E a partir daí eu comecei a correr contra o tempo, porque todo o pessoal mais jovem já tocava os concertos de Bach, concertos de Mozart, tudo. E eu digo, não, eu tenho que correr, eu quero fazer isso, quero tocar violino. Só que eu estava na escola já estudando para fazer medicina. Mas aí o violino tomou conta de mim, até que chegou no vestibular e eu prestei para medicina e música. Aí passei para medicina, cara. Aí foi uma outra história. Mas eu estou falando demais, vai, pergunta coisa aí. Não, a live é sua, você tem que falar demais. Só acaba a live. Não, então, aí eu cheguei, fiz vestibular, tal, tudo, passei para medicina, segunda opção, música. E fiquei naquela, né? E aí, medicina ou música, medicina na federal, pô, é a galinha dos ovos de ouro, né? Já era naquela época. Mas aí já era 88, a orquestra, super orquestra, com Eleazar de Carvalho, eu tinha acabado de prestar concurso para a orquestra. Você já tinha aula individual já de violino, então, nessa época? Não, já tinha. Aí fui estudar com o Dierco. Com o Dierco. E aí, conta já aí. Estudei com o Dierco. O Dierco é o maior professor de violino do Brasil, para mim, disparado, sempre. E aí tive uma evolução muito rápida, porque era aquela coisa, eu estudava muito, muito, porque eu queria me equiparar com os grandes da época. Assim, da minha época, tinha o Ronedil, que hoje é meu colega lá em Natal, Lara, Sandra, todo o pessoal que já tocava desde pequeno, e eu tinha começado tarde. Então, eu corri muito para tentar chegar junto desse pessoal. Aí, nessa época, foi justamente em 88 que eu fiz o vestibular. Aí eu já tocava já os concertos de Mozart, essas coisas, o Kreutzer já estava começando o Rode já, enfim, aí tive um avanço muito grande. E aí, na hora de escolher, né, foi terrível, porque
a mulher não queria me matricular lá no setor, porque disse que começou a olhar para mim perguntando se eu estava bem, porque eu estava abrindo mão de uma vaga de medicina para música. Eu digo, não, é o que eu quero. Eu disse, não é, não pode ser. Aí começou a chamar, pô, se tinha algum psicólogo lá para falar comigo, porque como era que eu ia acabar com a minha vida daquele jeito, né? Se era alguma... você vê como... Aliás, foram as 2 perguntas, Laís, que eu mais respondi em toda a minha vida. É assim, como é seu nome? Hooker. Não, mas seu nome mesmo. E a outra é, mas você faz o quê? Eu sou músico. Não, eu sei que você é músico, mas qual é a sua profissão? Foram as perguntas que eu mais respondi na vida, sabe? Mas aí pronto, aí a partir daí eu entrei na universidade como bacharelando lá com o Diego. E pronto, aí já estava na orquestra, tudo, e foi... Aí começa realmente uma carreira profissional. Uhum. E na brincadeira aí, olha, estamos aí, 88 para cá, quantos anos aí? É um bom tempo, né? 32 anos. Bastante. E aqui, enfim, Bastante agora tempo. perguntar se você é vencedor de concurso do Brasil, na Itália. Aqui eu vejo que você tocou em vários países. É que, na verdade, é o seguinte, tipo, a live está muito fácil para mim. Você está falando de uma maneira tão fluida e eu até acho uma pena interromper. Então, eu vou interrompendo com os highlights. O primeiro highlight são esses concursos que você ganhou. Isso antes de perguntar do Papa, né? Que isso é, na verdade, a pergunta que eu quero fazer. Está todo mundo querendo saber, mas não vou perguntar agora. Eu quero perguntar dos concursos primeiro. Certo. Então, esse aí, primeiro, em 1989, soube que ia ter um concurso na Itália cujo prêmio era uma bolsa de 4 anos no Conservatório de Parma, no Arrigo Boito. Só que, assim, era uma coisa que eu falei para a Diego, eu queria fazer esse concurso tal, eu queria ir, mas queria ir para ganhar. Ele fez, não, rapaz, tu tá vendo, não tem condição, não, rapaz, tu tá louco, não sei o quê. Eu digo, não, Diego, mas eu quero. Não, rapaz, não. Eu digo, não, vou. Mas aí eu fiz um programa de estudo louco, eu mesmo fiz, que era um negócio assim que eu fiz um programa de domingo a domingo, né? De segunda a sábado eu estudava 8 horas, assim, não tinha choro nem vela, era 8 horas, aí no domingo eu relaxava e estudava 6. Isso foi durante 6 meses lá. Eu fiz um programa de 6 meses desse jeito, mas era uma loucura, assim. Eu sei lá, eu acho que se fosse hoje eu tinha ficado completamente louco, mas na época aí foi outro salto que eu dei grande e aí eu fui para lá e ganhei esse concurso lá em Parma e foi assim, foi uma loucura, porque só tinha eu de brasileiro e todo mundo tirando onda, tal, né? Naquela época, imaginando os 80, você sabe disso também quanto eu. Era muito complicado para brasileiro, né? E hoje voltou, né? A roda do tempo hoje também está complicado ser brasileiro, mas é uma outra história. E aí eu fui. Está na hora de fazer concurso de novo. Aí eu fui, aí assim, ganhei, mas não levei. Por que não levei? Porque quando eu voltei para cá, ainda passei quase um ano lá, e quando eu voltei, eu descobri que o curso lá era curso conservatório que não era reconhecido aqui. Aquela velha história, né? Então, assim, aí eu pus na balança, tinha 2 opções. Ou eu ficava lá direto, ou então eu voltava e assim, ficava lá o resto da vida. Eu não queria isso. Então, voltei e fiz a universidade aqui. Fiz a graduação aqui, com o Diego. E aí pronto. Aí depois, quando acabou o curso, foi justamente quando saiu o governador Buriti, entrou um outro governador que não deu o apoio que a orquestra tinha, e aí a situação começou a ficar muito ruim. E aí eu resolvi, disse, rapaz, o negócio é ser professor de universidade. Eu acho que é como você falou, né? Uma coisa que dá mais independência, você está lá, é uma coisa federal, é mais seguro, tudo. E na época também não tinha as facilidades de internet hoje. E aí eu descobri que ia ter uma prova em Manaus, na universidade, na UFAM, na Federal do Amazonas. Aí fui para lá, eu e mais 6 paraibanos,
Era um concurso grande lá, vários instrumentos. Aí eu comecei a divulgar para a galera, tudo recém-formado. Eu disse, galera, bora para lá, vai ser muito doido lá, Manaus, é uma aventura, tal, tal. Aí a gente foi. E passamos os 7, rapaz. Aí foi um ano, uma loucura. A gente fez um consulado paraibano lá e passamos um ano. Eu passei um ano. Teve gente que passou mais tempo lá e de lá eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Aí de lá eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá. Primeiro eu fui para Carolina do Norte. Era um festival grande que tinha lá. E depois fui para Houston, no Texas, atrás de um professor que eu queria estudar com alguém que fosse discípulo do Schering, que é assim o meu violinista preferido até hoje. E aí eu descobri um polonês também lá, um sujeito chamado Andrzej Grabiec, um cara maravilhoso, assim, fantástico. Aí passei um tempo lá, quando estava no meio do mestrado, aí rolou o concurso de Natal, lá da UFRN. E eu já estava meio de saco cheio, assim, de estar tanto tempo fora, assim, essa vida meio de cigano. Aí vim fazer o concurso em Natal, em 93, e aí liguei, mandei uma carta, né? Naquele tempo você mandava carta, né? O pessoal mais jovem não sabe o que é isso, não. Mandei uma carta para o meu professor dizendo que tinha passado no concurso, aí mandei uns cartões postais de Natal, né? Para ele não ficar com muita raiva. Eu digo, olha, tá bonito aqui. Aí ele disse, agora eu vou voltar para continuar o mestrado, tá? Aí voltei lá para pegar as coisas tudo e disse, olha, próximo semestre eu venho terminar. Pronto, nunca mais voltei. Assim, nunca mais voltei para lá para terminar o mestrado, né? Aí acabou que depois é que a Unicamp aceitou os créditos que eu tinha pago e eu acabei escrevendo a dissertação, tudo, muito tempo depois. Aí foi isso, aí voltei para Natal, voltei assim, definitivamente em 94 para 95 e estou lá até hoje. Fantástico. Lá na UFRN. E fala uma coisa que eu queria saber, porque é uma pessoa que no Brasil tem uma extrema importância na música, Eleazar de Carvalho. Você chegou a tocar com ele? Qual foi a sua relação com o Eleazar, que ficou um tempo na Paraíba, né? Muitas vezes. Eleazar assim, um marco, foi um marco na vida da gente. Aliás, era um mito, né? Eu lembro muito, quando a gente era mais jovem, que o Diego falava, disse, rapaz, vocês têm que estudar para um dia tocar com o velho. Ele chamava o velho. O velho é maravilhoso, vocês vão ver como é, tal, tal, tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E até que quando foi 88, antes ainda do concurso, ele queria ouvir assim como era o pessoal que ia concorrer, né? Então a gente fez alguns concertos como estagiários. E aí eu fui, o primeiro concerto foi em 88, justamente. Morte e Transfiguração era a última peça. Era um concerto de Strauss, de trompa, com o Cromácio tocando, e uma abertura do Rossini. E aí, assim, na época, eu parei tudo que eu estava fazendo para estudar. Eu estava numa posição honrosa, que eu era concertino da última instante dos segundos violinos. E aí, a Morte e Transfiguração, cara, eu estudei, que eu sabia de cor. Não, a abertura do Francisco Braga, eu sabia de cor. O programa todo, a parte do segundo violino, eu sabia de cor, assim, tal, para poder curtir aquele momento com o maestro, né? Então, eu cheguei no primeiro ensaio, assim, Diego catequizando a gente. Ele disse, rapaz, nada de piadinha, nada, é sentar na ponta da cadeira, tudo, vá bem arrumado, nada de... Aí eu botei uma roupinha social, de botão, assim, abotoada até aqui, sabe, todo arrochadinho, né? Aí cheguei lá, sentei, bicho, assim, quase caindo da cadeira, né? Na ponta da cadeira, assim. Sabe, o pessoal falava comigo, eu não olhava de lado, assim. Tipo, 15 minutos antes de começar, eu já estava assim, sabe? Pronto para tocar, mas esqueci do danado do chiclete na boca, rapaz, do nervosismo. Aí fiquei, né? Aí, pronto, aí daqui a pouco ele chega, eu me tremia todo, rapaz. É uma emoção, assim. Aí ele chega, era aquela figura mítica, né? Aí quando ele chega assim, boa noite,
Aí começa a olhar assim, ele já sabia que tinha 3 jovens ali, né? Aí ele olhou, quando olhou assim para o segundo violino, aí eu porque eu me tremi, aí eu comecei a mascar mais rápido ainda o chiclete. Aí ele olhou assim e falou: temos caras novas aqui na orquestra. Aí eu digo: puxa vida, não pode ser comigo isso, que eu tô aqui como mando figurino na ponta da cadeira. Ele fez: eu achava que eu estava num ensaio de uma orquestra, mas pelo jeito eu não estou. Eu devo estar em algum restaurante, porque tem gente comendo aqui e tal. Eu, pô, quem é, né? Eu disse: que loucura é essa? Quem é aí? Rapaz, daqui a pouco, aí o pessoal começa a me cutucar com arco, sabe, nas costas. Tira o chiclete, joga o chiclete fora, joga o chiclete fora. Aí eu disse: minha Nossa Senhora, o chiclete. Aí eu peguei, aí tirei assim bem, aí botei no pé da cadeira. Aí ele deu o show dele, né? Ele fez: agora piorou. Aí desceu do pódio, o bicho veio andando para cima de mim. Agora piorou, porque eu vou pisar nesse chiclete, eu vou cair, eu tenho 77 anos de idade e o senhor vai ser o culpado pela morte de Eleazar de Carvalho. Isso aos berros. E eu não entendia que aquilo era o senso de humor dele, né? Era muito estranho, mas era. Aí, bom, voltou. Laércio, todos os ensaios, bicho, eu não olhava para a partitura, eu olhava para ele. Sabe, quando eu notava que ele estava olhando para o segundo violino, aí é que eu só faltava rasgar o violino, né? Enfim, quando chega no ensaio geral desse fatídico concerto, a abertura do Braga tinha era uma página só, aí tinha 2 linhas de introdução, um desenvolvimento gigante e 2 linhas de final. No ensaio geral, decidiu-se que só as primeiras instantes das cordas fariam esse desenvolvimento inteiro. O tutti era só a introdução e uma codetazinha no final. Beleza. Aí, quando ele falou isso, aí eu já peguei a partitura, já risquei a parte todinha para não ter problema, né? Pois bem, aí chega no concerto, aí foi minha mãe, meu pai, eu estreando um smoking novo. Foi um momento de realização plena, né? Aí pronto, a primeira música do Braga, aí eu, bicho, aquela emoção, primeiro concerto com o Eleazar, aí começa a música, aí eu tocando aquela coisa, aí acaba a introdução, entra no desenvolvimento. Cara, eu não olhava para a partitura, aí segui, né? Aí era as primeiras instantes tocando e eu na última tocando sozinho, sabe? Mas eu tão emocionado que aí daqui a pouco ele começa a me encarar. Quando ele começa a me encarar, eu digo: agora ele me notou, agora é que eu vou botar para rasgar mesmo. E o povo me cutucando e batendo, e eu nem aí, sabe? Mas aí ele começa começa a falar umas coisas impronunciáveis, né? E eu lá, aí, o pessoal batendo aí. Bicho, quando eu olho para a partitura, foi aquela expressão, né? Assim, prostituta que deu à luz. Eu digo: meu amigo. Aí eu baixei o violino, mas ele continuou. E eu assim, né? Cabeça baixa, tal. Aí acaba, né, a abertura. Aí ele sai, ele tinha que passar assim do meu lado, né? Aí fez: precisamos conversar no intervalo. Aí passou, aí eu já me tremia tudo. Aí quando ele volta, aí tem o concerto de Strauss, tudo. Aí quando acaba, ele fez: estou lhe esperando. Aí ele foi para um lado, eu fui para o outro, né? Claro, eu digo: não, intervalo eu não vou lá nunca, né? Para ser escorraçado, né? Não vou, não. Aí voltou, aí ele voltei lá, sentei no meu cantinho. Aí quando ele passou para a segunda parte, ele já bateu pegando aqui no meu ombro, sabe? Aí fez: no final do concerto o senhor não escapa, não. Aí passei, né? Aí eu toquei a morte de transfiguração, eu no papel da morte, né? Aí, quando acaba o concerto, ele fez: estou lhe esperando. Aí pronto, aí eu peguei, saiu acho que o Raif também estava tocando tudo. Aí eu digo: não, vamos ficar ali no cantinho, ali no banguê, né? Vamos esperar aqui o maestro ir embora, né? Aí passou, bicho, meia hora, 40 minutos, assim, aí já não tinha mais ninguém, o pessoal fechando o teatro. Disse: vocês têm que sair, vocês têm que sair. Aí eu digo: tá bom, vamos sair, né? Não é possível agora que o maestro não está mais aí, né? Quando eu olhei assim o estacionamento, não tinha ninguém, né? Só tinha um carro assim. Digo: não tem mais ninguém, vamos embora. Lá, quando eu estou saindo, eu só vejo a mãozona aqui. Pá! Aí ele fez: queria saber até quando o senhor vai me deixar esperando aqui.
Aí eu digo, pronto, agora acabou a minha carreira, acabou tudo que eu sonhava. Aí ele, bicho, agora foi aos berros, assim, ele olhou para mim, aí pegou assim e fez: o senhor pode me explicar essa palhaçada que o senhor fez na música do Braga? Aí, nessa hora, eu saí de mim, eu digo, falei o que veio na cabeça, mas, assim, graças a Deus, foi um insight muito bacana. Quando ele falou assim, na hora eu já emendei na lata, sabe? Eu disse, mas é o seguinte, primeiramente eu peço desculpas, mas a culpa foi do senhor. Ele fez, o quê? Eu digo, é porque a sua regência, os seus ensaios, é uma realização tão grande para mim, que o fato de ver o senhor, eu fiquei totalmente hipnotizado. O senhor notou que eu não olhei para a partitura em nenhum ensaio, porque eu estudei, sei todas decoradas. Se eu quiser, eu toco agora de novo aqui. E eu, assim, o senhor me encanta de um jeito que eu não olhei para a partitura. Então, eu peço 1000 perdões por isso. Aí, eu descobri que o Eleazar, ele era muito vaidoso. Aí, quando ele olhou assim, quando eu terminei, ele... escusas aceitas. Aí saiu. Aí pronto. Aí era aquele mito, cara, que era Eleazar. Então, aí, se eu for contar aqui, era outra live para falar do Eleazar. Inclusive, Dona Sônia, ela sempre fala assim, Hulk, você tem que escrever um livro com as coisas de Eleazar e tal. Teve uma passagem dele, Laércio, que essa me marcou muito. A gente fazendo a Titã, primeira de Mahler, e o voo dele atrasou na segunda-feira, não teve ensaio na segunda. Aí teve ensaio terça, quarta, e chega a quinta, que era ensaio geral, para tocar na quinta-noite. E assim não estava legal, sabe? Mas assim ele começou a ensaiar, tal. O ensaio de 9 a meio-dia, né? O intervalo aí era 9 às 10h30, às 10h15 e 10h30 ao meio-dia. Cara, a segunda parte... E isso eu lembro até hoje, porque foi uma coisa muito surreal, muito metafísica, assim, porque a gente começou a tocar, e começa a tocar, e começa a ensaiar, e repete, e vai, e você... Eu sei que daqui a pouco, aí ele parou assim, ele fez... quando não se pode fazer tudo que se deve-se fazer tudo que se pode. Passamos da hora, vamos nos concentrar à noite. Quando eu olhei para o relógio, era 2h30 da tarde. Isso foi um negócio assim, que até hoje eu lembro de como é que ninguém olhou para o relógio para dizer, para, de tão absorvido que todo mundo estava com a música, com a aura dele em si. Eu sempre falo, sabe, Laércio, assim, eu não sei se aquela figura, com aquelas atitudes dele, teria muita vez no mundo de hoje. Talvez não. Então, ele é fruto de uma época que é ele. Mas o conhecimento musical dele, assim, era uma coisa... Esses dias eu achei uma carta de recomendação que ele me deu para ir para os Estados Unidos, rapaz. É muito emocionante. E aqui, olha, só para ilustrar a live, esse concerto lá, depois aliás, isso aqui foi antes, né? Antes de eu errar lá no Braga. Olha essa foto aí. Nossa, que diferente! Pois é, 88. Eu mandei essa para a Dona Sônia, ela não tinha. Ela fez, que foto linda. Ela fez, ele gostava muito de você, viu? Ele botava apelido em todo mundo. Uhum. E eu não tinha apelido, porque quando ele descobriu que meu nome era Hulk mesmo, aí pronto. Aí ele, eu não tenho mais condição de ele botar um apelido e tal. Todo mundo tinha um. Então tem muitas histórias dele. Ele de parar concerto, sabe? De parar concerto porque tem um fotógrafo lá, tudo. Era um mito bom, diga-se de passagem, um mito bom, não é outro tipo de mito, não. Olha, genial. Eu sei que quando a gente começa a falar do Eleazar, a gente tem que fazer várias lives só sobre ele. Aliás, a ideia não é ruim, não, hein? De repente, pego você, a gente faz uma live sobre o Eleazar de Carvalho, é uma boa ideia. Mas a gente tem que se concentrar agora no Hooker. E eu queria te perguntar uma coisa. A Terra Symphony Orchestra, eu vi essa notícia, vi que surgiu, vi que você estava indo para lá. Foi uma ideia sensacional. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Você atuou como solista nessa orquestra, como a orquestra ela continua, como é que funciona?
Rapaz, essa ideia foi... a Terra Symphony é uma ideia genial. A Terra Symphony é uma ideia genial, assim, até um cearense, que o Eliano Braz é um cara que vem de projeto social lá no Ceará e se danou para Nova York para tentar a vida lá. E foi lá tocando em metrô, tocando gigs lá, tudo. Ele botou na cabeça que ele ia ter uma orquestra dele. E ele começou a batalhar e ele foi atrás justamente de quê? Estudantes internacionais lá, tudo. Então, a orquestra, ele formou uma orquestra. Muita gente, assim, o consulado brasileiro dá um apoio gigante lá. Eu solei lá 2 vezes. A última foi em 2019. Então, a gente ensaiava no consulado brasileiro de Nova York, sabe? O cônsul foi assistir ao concerto, tal. Todo mundo conhece o cara lá. E ele pega essa galera assim de estudantes internacionais, o pessoal da velha guarda lá de Nova York que se interessa por world music, né? Então ele faz basicamente música brasileira lá. E eles tinham antes da pandemia, eles faziam 4 concertos por ano. A sala lá de apresentação deles é o Dimena Center, que é do Baryshnikov, do bailarino, que conheceu o projeto, enlouqueceu, e ele cede lá a sala, uma sala fantástica, que é uma sala só para música erudita, lá no Dimena, sabe, no Baryshnikov Art Center, né? Aí a Dimena é um cara lá que deu grana lá para essa sala, e assim, é incrível, porque a primeira vez que eu toquei lá, eu toquei o Guerra Peixe, esse concerto lá, você gostou lá, e foi assim, foi muito bacana, assim, muita gente, e a maioria assim não era brasileiro na plateia, sabe? O pessoal de lá que conhece ele, e é um projeto lindo, cara. Assim, eu sou muito fã lá do projeto da Terra Symphony, e Eliano Braz, um grande cara, Braz, um parceiro. Um nome a ser lembrado aí. Um nome a ser lembrado. Realmente é uma ideia muito bacana. E aí depois a gente chega ao cume. Antes o Ismael vai perguntar. Eu fazer mais. Não, eu ia desculpa, mas te interromper, porque eu fiquei assim. O professor Eliano Braz foi um dos meus professores no projeto social lá em Fortaleza. Olha só. Olha aí. Fantástico. Genial. Antes de ir para Nova York. Eliano, né? Foi pai agora. Eliano foi pai agora. Aí o nome do filho dele é Sebastian Braz. Eu achei genial. Realmente genial. Agora é o seguinte, nem todos os artistas, por maiores que sejam, são artistas que são, de fato, abençoados. A gente sabe disso, né? Alguns artistas têm a possibilidade, são únicos, conseguem ser abençoados até pelo Papa. E eu queria ouvir essa história aí. Enfim, independente da religião que se seja, o Papa é sempre, né, a grande figura mítica. E esse Papa, né? Esse Papa, né? É uma figura, além de ser o Papa, ele é uma figura genial. Eu queria saber como é que foi esse contato. Você tocou no Vaticano? Conta um pouquinho para a gente desse encontro. Essa história é engraçada. Eu quando meu pai é ateu, e quando eu nasci, ele estava no auge, né, eu nasci em 70, né? 31 de dezembro de 70, e estava assim, meu pai é comunista, tá, aquela coisa, foi perseguido pela ditadura, aquela coisa toda, e ateu, aquele negócio todo, e disse, não, meu irmão tinha sido batizado, aí disse, não, esse aí não vamos batizar não, vamos deixar ele escolher o que é que ele quer. Ok, aí eu fui, mas assim, nunca fui religioso, tá, mas minha mãe me ensinou a rezar toda noite, tal, tudo, então eu tinha uma relação com religião muito bacana. Aí, adolescência, juventude, aí comecei a ler muito, sempre gostei muito de ler, aí você começa a ler muita filosofia, muita coisa, tudo, aí você começa a, né, opa, peraí, mas como assim, tal, aquela história toda, e fui me afastando da religião, da igreja, e passei muitos anos me declarando ateu, mas eu sempre me considerei um ateu não praticante, que não é aquele ateu que faz questão de dizer que é ateu, de tirar onda. Não, eu ficava na minha tal, mas não cria em nada.
Mas aí, então, o que aconteceu? O tempo passou e, olha, tô vendo aqui que o Sacha está assistindo a live lá dos Nossa, Estados que Unidos. honra! Que honra! Aí, o que é que acontece? Eu fui... a vida, tudo, a gente começa a ter uma visão de outras coisas, tal, até que eu passei um problema de saúde grave na minha família. E aí aí fui começando, sabe, tipo uma ladeira abaixo, e comecei a ver que pela razão, estava me levando para um buraco, sabe? Eu via, por exemplo, a minha esposa muito agarrada com a parte religiosa e muito firme, e eu me lascando cada vez mais. Aí eu disse, rapaz, eu vou começar a rever meus conceitos, sabe? Estava vendo que precisava de algo invisível que pudesse me dar uma certa sei lá, alguma tranquilidade, alguma paz. Então, eita, Pati, desculpa. Eu fui comecei a ir na igreja, comecei a ler as coisas e aí aquilo foi me tranquilizando, até que um belo dia, em dezembro de 2016 ou 2017, não, 2017, teve o último concerto lá da Filarmônica do Rio Grande do Norte, lá em Natal, e estava o Monsenhor Zé Mário, que é o capelão da UFRN. Aí estava lá tudo. Então, reitora, professora Ângela, acabou, e a gente tocou a grande missa armorial do Clóvis Pereira. Aí, quando terminou o concerto, aí estava o André, o maestro lá, né? Aí eu estava lá, eu como coordenador da orquestra, o maestro, tudo. Aí o André disse, Ruque, venha conhecer o Monsenhor Zé Mário. E o professor Zé Mário é um amor de pessoa, um senhor de seus quase 80 anos, mas um cara sensacional. Aí conheci eles, professor, tal, tudo bem, tudo. Aí chega a reitora, a professora Ângela. Aí ela fez, magnífica. A senhora viu que música maravilhosa essa nossa música nordestina? Aí eu disse, aí ela fez, linda, linda. Olha, o Jorge ia adorar ouvir isso. Aí disse que Jorge, o Papa, Bernólio, vou passar um WhatsApp para ele. Aí eu depois já vi que o cara é brincalhão, né? Aí a professora Ângela fez, o senhor conhece o Papa? Eu disse, claro que eu conheço. Eu morei 18 anos no Vaticano, como é que eu não conheço o Papa? Aí ela fez, por que a senhora não leva ele para lá? Ela fez, eu levo, o senhor topa, maestro? Aí eu digo, bom, aí o André fez, claro, né? Então pronto, então olha, o ano que vem a orquestra vai para tocar para o Papa. Aí passou. Aí eu digo, André, bicho, a gente vai tocar para o Papa. Ele fez, Ruque, tu não sabe o que é política, não. É lógico que não vai, pô. Quem vai? Já estava na crise lá, tudo. Ninguém tem dinheiro para isso, não. Deixa quieto e tal. Aí aconteceu que eu fui para... Passou as férias, né? Tudo aí, quando a gente chega no começo das aulas, eu digo, André, quando é que a gente vai falar com a reitora, né, sobre a viagem? Ele tem, que viagem, esquece isso, não tem... Rapaz, vamos assistir. Tivemos uma reunião com a reitora. Aí a reitora disse, olha, a crise está difícil, tá tudo, mas eu dou minha palavra, a orquestra vai tocar para o Papa. Aí pronto, aí isso foi o ano de 2018, Laércio, de reuniões. Daqui a pouco tinha um avião da aeronáutica, que tem uma base lá em Natal, que vai levar a gente, um avião da FAB, que vai levar a orquestra, tal, é uma missão cultural do Brasil e tal. E aí, quando a coisa começou a se concretizar, aí eu botei na cabeça que eu disse, rapaz, eu vou, já que não dá para levar a minha família, eu vou levar uma foto e pedir para o Papa abençoar essa foto da minha família. Aí pronto, botei isso na cabeça, aí comentei com os alunos sabiam tudo, aí comentei com o André, aí faz, André, você é muito engraçado, não venha tirar onda para quebrar protocolo que a gente se lasca, não. Fechou a viagem, embarcamos para a Itália. Aí deu, para você ver como são as coisas, deu que quando eu sento no avião, quem senta do meu lado? O Monsenhor Zé Mário. Aí eu comecei e contei toda a história, toda a minha história de ex-ateu, que tinha voltado e tal. Sim, aí, só um detalhe que eu perdi. Quando eu fui casar, a minha sogra, que é muito católica, queria que eu casasse na igreja.
Então, eu fiz catecismo com 27 anos de idade. Aí foi mais difícil do que o título de doutorado, viu, Batistério? Não foi fácil, não. Mas, enfim. Aí, quando a gente está lá, viajando lá para a Itália, aí eu conversei com... Aí eu disse, então, monsenhor, eu quero muito que o Papa abençoe essa foto. Ele disse, rapaz, isso aí não vai ser muito fácil, não, porque o protocolo é muito rigoroso, tal. Beleza, chegamos lá na Itália, a gente ficou hospedado num hotel que era ao lado de um seminário de padres que estavam estudando para ser cardeais. E o restaurante era comum, do hotel e do seminário. Então era muito engraçado, assim, primeiro dia, quando a gente chegou, os padres tudo tomando cerveja, vinho, no almoço e no jantar, né? Eu já comecei a me ambientar, né? Aí o monsenhor Zé Mário, esse meu jeito de falar, tudo, rapaz, era todo dia lá. Acabava, ficava uma mesa, e toma e vinho, e eu contando história, e o padre rindo, e aí vem outro padre lá, e tem uns brasileiros lá também. Aí fizemos um concerto em Frosinone, fizemos outro concerto, aí teve um concerto na Embaixada, em Roma. Não sei se você conhece o prédio lá da Embaixada em Roma do Brasil, um prédio belíssimo, né? E aí, quando estava lá, aí eu toquei o Guerra Peixe de novo. Aí, quando acabou, veio o embaixador conversar comigo. Eu disse, olha, professor, foi belíssimo o concerto. Aí começou a me falar de Ariano Suassuna, de Guerra Peixe, quando estava no Recife e tal. O cara conhecia, né? Aí, pronto, aí já tomava vinho com o embaixador. Aí ele fez, olha, professor, precisando de alguma coisa, eu vou lhe dar o meu cartão, qualquer coisa, o senhor liga para mim. Eu digo, embaixador, é o seguinte, hoje e amanhã não estou precisando de nada, não, mas depois de amanhã, talvez o senhor tenha que me tirar da cadeia. Aí tá vendo essa foto aqui, ó? Eu vou pedir para o Papa abençoar. Aí ele fez assim, sabe aquele emoji que tem no WhatsApp? Ele fez, Ave Maria, mais um brasileiro que vai começar a querer fazer doidice. Eu disse, meu filho, não faça isso, não. Disse, não, tá, beleza, embaixador, mas estou com o telefone, beleza. Aí, pronto, chegamos lá no dia, né? Fatídico dia, chegamos lá no negócio e eu dizendo a todo mundo, né? Só que, justamente na noite do dia que antecedeu ao concerto no Vaticano, chega o monsenhor Zé Mário e disse, olha, vou lhe dar uma dica, tem um cara da segurança tal que ele já sabe que quando o Papa fecha o olhar uma determinada pessoa, essa pessoa pode sair, pode vir falar com ele que ninguém pode impedir. Ele chama o segurança dos olhos do Papa. Ele, conversa essa? Ele, não, existe, eu tenho essa informação, uma informação preciosa para você. Eu digo, bom, beleza. Aí chegamos lá, fomos tocar no dia lá, chegamos, fomos montar a orquestra, aí eram 2 ônibus, né? Eu vim na frente, tinha um coral também. Aí eu ajudando a montar a orquestra, tal. Aí quando a gente montou lá, e eu olhando o tempo todo para segurança, né? Para ver quem era o cara, né? Naquela tensão e tal. Aí quando a gente montou a orquestra lá, tinha um lugar que tinha 4 cadeiras. E justamente atrás dos contrabaixos, né? Aí chegou um segurança, né? Aí falou assim, olha, tem que tirar aquilo ali dali. Eu disse, como assim não? Porque vai sentar 4 pessoas ali. Aí, na minha cabeça, a gente lá naquele estresse, nada, é só as 4 pessoas afastarem, né? Pelo amor de Deus. Aí pronto, ficou lá. Aí eu esqueci disso aí. Aí pronto, aí foi chegando gente, foi sentando todo mundo. Aí daqui a pouco chega o segurança, aí ele já veio brabo, né? Aí fez, professor, eu não mandei o senhor tirar aquilo ali. Eu digo, meu amigo, você quer que mude a orquestra inteira por conta disso? Aí que eu vou chamar outra pessoa. Aí foi chamar tipo o superior dele. Aí nisso senta um casal de senhores já e 2 pessoas jovens, né? Eu digo, rapaz, eu vou lá, vou pedir para essas pessoas afastarem, né? Vou resolver do modo brasileiro, né? Aí quando eu cheguei lá, aí fui arranhando um italianozinho, aí disse, o senhor dá para sair daí? Aí ele falou, não, eu não hablo italiano, hablo espanhol, sim. Aí pronto, aí o espanhol, o cara se vira melhor, disse, rapaz, dá para o senhor levantar e ir um pouquinho ali para... Rapaz, aí o cara levanta, o senhor se levanta, muito gentil, aí foi arrastando as cadeiras pesadas, aí nisso chega o segurança, você está louco? Eu digo, o que é? Volte, senhor presidente, pode voltar. Eu digo, senhor quem? O senhor presidente pode voltar, pode sentar aí. Eu digo, presidente de quê?
Aí ele fez, não, é porque hoje é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, esse aí é o presidente Lopes Obrador, o presidente do México, que está aí com a família dele, ele vai ficar aí, o senhor tem que afastar isso aí. Eu digo, presidente, o senhor me desculpa. Ele disse, não, tranquilo. Pô, mandei o presidente se levantar e afastar, cara. Aí, pronto, aí eu pego e tal, aí nisso chega o cara também para fazer a catequese na gente, né? Então, olha, o Papa vai entrar por ali, vai entrar por tal conta, vai ter a celebração lá. Se ele, às vezes ele sai, quando ele está cansado, ele sai pelo outro lado, e às vezes ele quer cumprimentar os artistas que estão aqui. Aí eu digo, bom, é agora, né? Tomara que ele goste, né? Ele disse, agora, seguinte, se ele passar por aqui, ninguém pode se levantar, ninguém pode falar, ninguém se mexe, ninguém faça movimento brusco, ninguém faça nada, tal, porque senão vai dar problema, porque... Aí pronto, aí quando o cara sai, aí já André disse, tá ouvindo, né, Rucker? Tá ouvindo, né? Aí eu disse, mas Laércio, eu estava igual a um ensaio da primeira de Mala com a Eleazar. Eu estava em outro mundo, não sabia onde eu estava. Eu disse, rapaz, eu vou levantar e vou pedir pelo abençoar. Mas vai acontecer eu ser preso, vou conhecer não conheço cadeia no Brasil, vou conhecer na Itália, né? Enfim. Aí pronto, a gente tocando, tá aí olhando, bicho. Aí daqui a pouco ele se levantava às vezes para o negócio. Aí eu comecei a olhar um cara que ficava bem assim, sabe? O cara assim e ele assim. Eu disse, rapaz, o segurança é esse cara. Aí não deu outra. Quando acaba, ele vem em direção a gente e o cara sempre na frente, andando meio de costa, sempre assim, olhando. Ele olhava, o cara fazia assim. Esse cara aí não tem outra, não. Aí o Papa chega, passa assim ao lado dos violinos. Eu digo, eu não vou interpelar ali, porque era muito segurança, do pessoal armado, que você não vê na imagem fechada, mas tem muita gente, muita segurança armada e tal. Aí, quando ele passa assim, outra coisa que ele disse para o maestro, né? Disse, só dê a mão se ele der, o senhor não dê a mão assim não, que a gente vai entender como um ato, né? O senhor fica parado, se ele estender a mão, aí o senhor estende. Beleza, tudo certo. Aí ele vai, cumprimenta André, né, fala alguma coisa assim, tudo, e olha para a orquestra. Digo, rapaz, eu não acredito que o Papa vai embora. Aí, o que foi que eu pensei? Eu estava com a foto aqui no bolso, né? Aí eu peguei a foto, aí, quando ele estava olhando assim, eu fiz assim da foto, sabe? Estirei o braço com a foto. Aí, quando eu vi que ele olhou, aí eu fiz assim. Aí comecei a encarar ele. Aí ele me encarou também. Eu digo, bicho, é agora. Aí, quando ele olhou para mim, aí eu levantei. Quando eu levantei, aí já veio ficava assim, aí ele só fez assim, tudo. Aí eu cheguei, eu tinha decorado um pedido em italiano pelo abençoar tudo, falei de um bom e velho português, sabe? Senhor Papa, não falei qualquer coisa. Só quando eu mostrei a foto, ele entendeu. Aí ele pegou na minha mão e começou a fazer uma oração em latim. Mas ele falou, Laércio, sei lá, assim, uns 30 segundos, assim, foi muito, muito tempo, e ele pegado na minha mão, e eu assim, tal, aí quando eu saí, eu agradeci e me sentei. Quando eu me sentei, aí pronto, foi outra coisa, que eu não sabia, eu só sei que eu caí num choro convulsivo, mas sem soluçar nada, era lágrima que caía, e eu não sabia o que era, tal, o concerto já tinha terminado, e eu ali, tal, com a foto que está aqui, que é essa foto ali, está ali a foto, a foto que ele abençoou e a foto do momento, né? Que é essa aqui, ó. A foto conhecida. Então, isso aí... essa daí, Laércio, assim, eu acho que foi... eu tenho duas emoções que a vida artística me deu, sabe? Uma foi essa, que foi assim... Porque foi um misto de muita coisa, né? Um misto de uma vida, de um misto de ateísmo com igreja, com volta para a igreja, com encarar a religião de uma forma sadia, que faz bem. Aí, foi um misto de muita coisa. E uma outra que não tem nada a ver com esse momento, então, mas foi quando eu toquei na abertura do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, para 30 mil pessoas, pendurado num guindaste de 70 metros. Essa aí foi uma emoção lá que, junto com o Flamengo, com minha família, não nessa hora, né? Junto da minha família, o Flamengo, Botafogo da Paraíba, eu tenho uma paixão louca pelo boi garantido do Amazonas. Quem não foi para lá, Luana aí deve saber do que eu estou falando, é um dos espetáculos
mais lindos que o ser humano é capaz de criar. É um negócio surreal, sabe? Então, Maravilha. já toquei outras vezes lá, mas essa vez com Boi Garantido foi espetacular. Genial essa história. Olha, a gente ficou quase uma hora aqui, e eu não deixei os dois convidados aqui, que estão cheios de perguntas, até porque eu também não falei, eu fiquei ouvindo a tua história, uma história muito bacana, enfim, você conseguiu levar a gente para várias dimensões aqui. Vou pedir agora para os dois fazerem as perguntas aí que eles têm. Luana e Ismael, fiquem à vontade agora para o nosso convidado. Tem algumas perguntas no Instagram, vou fazer uma delas, tá? Mário Peixoto. Ele pergunta sobre a didática de estudos de hoje, na sua opinião, né? Funciona melhor que as de 30 anos atrás ou não? Qual a sua opinião? Olha, é uma pergunta difícil, sabe, Luana? Eu acho que tudo se evoluiu. Assim, a escola do violino ela evoluiu demais. E a escola no Brasil evoluiu assim, a gente já sempre ficou muito para trás, né, das grandes escolas. Só para lhe dar um exemplo, em 1988, quando teve o grande concurso internacional aqui na Paraíba, promovido por Eleazar de Carvalho, o Dr. Tarcísio Buriti, que veio o Aldo Parisot, o Bruno Diurana, o Gingold veio para cá, a peça de confronto para violino era o concerto número 2 de Prokofiev. E no Brasil, só quem tocava esse concerto era uma pessoa, que era o Luiz Gustavo Sujic, que hoje mora, acho que em Stuttgart, não sei. Não sei se lá você conhece ele, o Sujic. Nossa, lá, eu fiz a mudança dele na Alemanha. Ajudei ele a vir da Rússia para a Alemanha. Pronto. No telefone direto, ele queria trazer a esposa e não conseguia visto, porque não deixavam ela sair de lá. Foram 6 meses de luta. Então, o Gustavo era o único cara no Brasil que tocava o concerto de Prokofiev. Para você ver, isso eu estou falando de 88. Em termos de história, não é absolutamente nada. E hoje em dia, eu tenho alunos que já tocaram esse concerto, eu já toquei, muita gente aqui já tocou. Na época, não tocava. Então, se a gente pega a didática antiga, ainda se estuda Kreutzer, ainda se estuda Rode, ainda se estuda Paganini, tudo. Aí tem agora o Simon Fischer com essa nova didática, aí você vai lá para o Dunes. Eu acho que depende muito. Eu vou responder isso uma vez com uma frase que eu ouvi do Eric Friedman. Uma vez perguntaram numa classe, perguntou-se, o que é que ele achava da escola russa em comparação com a franco-belga, com a escola americana e com a escola alemã e com não sei o quê, tal. Aí ele fez, não, pera. Eu só conheço 2 escolas, na verdade. Vocês estão falando bem umas 5 aí, 2 só? Qual? Ele fez a boa e a ruim. Aqui o cara toca e a gente gosta, e o cara toca e a gente não gosta. É isso. Então, assim, eu fui aluno do Djerko também. O Djerko ele não tem uma escola definida, ele trabalha com cada aluno de acordo com o que o aluno tem de bom e tentando resolver o que ele tem de ruim. Então, a resposta é difícil. Eu acho que, como tudo evolui, muita coisa eu sou muito da velha didática, sabe? Um estudo sério, um estudo contínuo, com uma boa orientação, seja ela, o cara vai usar Sebtic ou vai usar Simon Fischer, se ele usar bem, vai dar certo. Ismael? Tem uma pergunta aqui do Ezequias Torres. Ele pergunta, professor Hooker, como é saber que já faz parte da história da música erudita brasileira? Aí ele afirma, um expoente que começou no Nordeste, mas que ganhou o Brasil e o mundo, além de ter convivido com o maestro Eleazar de Carvalho. Aí muita Ezequias, deixa... Rapaz, me dá... Eu queria menos título e um pedaço da conta do Hulk jogador, meu conterrâneo aqui. Não, eu acho assim, Ezequias é um querido, ele é lá de Santarém, no Pará. Agora ele está morando, acho que no Paraná, não sei. E quando um belo dia, lá nos Estados Unidos, eu conversando com um professor lá,
querendo montar um programa de recital, ele falou, olha, a música brasileira é uma música linda, por que você não pega alguma sonata brasileira? Aí eu disse, é mesmo, né? Sabe quantas sonatas eu conhecia brasileiras, Ismael? Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade? Nenhuma. Não conhecia nenhuma sonata brasileira, não conhecia peça brasileira para violino, nada. Eu disse, não, professor, mas tem a Mozart, Beethoven. Eu disse, não, isso aí todo mundo toca uma coisa diferente. Isso ficou na minha cabeça. Anos depois, a gente teve aqui um grandíssimo músico que nos deixou muito cedo, trombonista chamado Radegundes Feitosa. E ele me falava isso. Eu disse, bicho, eu estou querendo montar um negócio, uma pesquisa em cima de música brasileira. Eu disse, faça isso. Você tem que falar a sua língua. Você não tem que tocar o que os caras já tocam há 200 anos. Você tem que tocar a sua língua, porque, primeiro, que não vai ter comparação. E aí eu comecei com essa história aí já de uns 25 anos para cá. Hoje, assim, o meu repertório que eu toco em recital, em concerto, eu diria que é 80% brasileiro, 20% repertório standard, tradicional. E por conta disso, aí eu tive a oportunidade, eu solei na Itália, na Alemanha, na França, nos Emirados Árabes, tocando. Onde era que eu iria tocando concerto de Mozart? Não iria, porque todo mundo toca isso. E quando você chega com Guerra Peixe, com Clóvis Pereira, com Jarbas Maciel, não vou nem citar assim, Vila Lobos, tal, mas você começa a chegar com Vilani Cortez, você vê, as pessoas ficam encantadas. E a música armorial, então, essa aí é a grande paixão que o nosso amigo, o professor Samuel Espinosa, meu queridíssimo amigo, ele fala, disse, olha, essa árvore aí tem muito fruto para dar ainda, não deu nem metade. E é verdade, sabe? Muita gente, Ismael, muita gente. Eu estou orientando agora um rapaz da Bahia, que ele está... A pesquisa dele é em cima de um compositor que mora aí no Ceará, o Alfredo Barros, você deve conhecer, que Alfredo está compondo, Laércio, um concerto para violino e orquestra sinfônica, um concerto armorial, vai ser o primeiro da história. Então, assim, fazer a nossa música me dá muito prazer. Não que eu não goste de fazer. Toquei o Brahms com a orquestra, foi lindo. Fazia muitos anos que eu não tocava esse concerto. E tinha planos de tocar o Mendelssohn aqui com a Sinfônica, mas aí teve a pandemia toda, enfim. Mas não acho que eu seja expoente. Eu simplesmente eu tento fazer o meu melhor, divulgar a nossa música onde quer que eu vá, onde quer que eu possa, e isso me dá muito prazer, porque eu acho que o Brasil me deu tudo. Assim, o mínimo que eu posso fazer, como você muito bem falou, trabalhando nos projetos assim, é retribuir, sabe? Desde fora a escola. Eu sempre estudo a terceiro grau, mestrado, doutorado, sempre em escolas públicas, então eu acho que faz parte assim uma retribuição. Hooker, quando ele terminar de compor aí, se você precisar de uma orquestra, fala com a gente. Olha aí. Está convidado de novo de qualquer maneira. Seria uma honra fazer uma peça como essa aí. Então, maravilha. Quando estiver pronta, Luana. Oi. Agora eu queria fazer uma pergunta minha mesma. O senhor falou no início que, quando jovem, passou 6 meses, né, no intensivo de violino, estudando 8 horas por dia, e dia de domingo um descanso de estudo de 6 horas. E ainda assim é muito puxado. E hoje em dia, com a sua maturidade, o senhor aconselharia os jovens músicos? Porque, assim, falando de mim, eu também fiz umas loucuras como essa. Eu comecei tarde a tocar, eu queria acompanhar. E aí eu tive probleminhas de saúde, fazendo fisioterapia. E muito pouco se fala sobre esses problemas. Inclusive, eu acho que deveria ser cadeira universitária, a questão do músico e da saúde, né, como um todo. Também acho. Corpo. E não tem nada na universidade sobre isso. Então, a gente vai tocando, para no corredor de uma universidade, fica estudando, desesperado,
sem se preocupar se beber água, sem, sabe? E aí a gente vai tendo problemas quando vai ficando mais velho. No seu caso, assim, eu já teve algum problema de saúde devido a estudar muito violino? Já. O bom, Luana, assim, as experiências de vida da gente, o bom é justamente a gente poder ajudar as outras pessoas. Hoje já chega um aluno assim para mim e diz: rapaz, estudei 8 horas ontem. Eu disse: você é maluco, cara, não precisa. Não precisa. Primeiro o seguinte, que o ser humano é incapaz de passar 8 horas focado com o instrumento, com aquele som do violino aqui no ouvido e tal. Sabe? Aí chega o ponto que você passa a não mais ouvir, você passa a não mais escutar, passa só a ouvir. Ouvir é involuntário. Escutar é todo um processamento cerebral que vai fazer com que você afine uma nota, que você vibre, que você dê uma cor especial. Então, 8 horas é impossível, isso é cientificamente comprovado. Então, assim, aquelas 8 horas eu teria um rendimento igual ou muito melhor com menos da metade disso. Então, eu não aconselho a ninguém fazer essa loucura. Eu aconselho, sim, as pessoas começarem a entender o seu corpo, entender o seu organismo. O violino é muito desconfortável por si só, por natureza. Então, assim, se a gente não conseguir... Antigamente, hoje em dia não tem mais isso, mas lá você deve lembrar disso. O violinista, assim, o cara chegava para arrasar numa festa de música, não era com uma roupa bonita, não, era com um tumor aqui. Era, cara, quando tinha um negócio assim, um ferimento aqui, pô, esse cara estuda demais, né? Sabe, era comum, né? Tinha gente que ficava encarcando o violino aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui, só um parênteses, eu tenho uma história para contar dessa. Eu tenho uma marca grande aqui, e era mais forte antes, quando eu estudava mais, claro. E eu tinha uma bolsa na universidade no Rio de Janeiro, eram todos bolsistas do Ceará, inclusive eu, né? E a gente foi no médico, eu fui num dermatologista, e ele viu a marca e falou: nossa, que interessante, o que é isso? Eu expliquei que era do violino. Ele falou: posso fazer uma biópsia? Eu falei: ele era diretor do hospital, né? Eu era bolsista, e eu não sabia o que era biópsia. Eu falei: pode fazer. Ele tirou um filé daqui, cara, e eu estudava feito um camelo. Eu estudava às 8 horas e mais. E eu voltei com um esparadrapo, bravo pra caramba, porque eu não ia. Ele falou que eu não podia tocar uns 2 dias. Aí eu peguei, botei o violino em cima do negócio, acabei com tudo lá, né? Mas esse negócio da marca, e até hoje eu não sei o que ele estudou, porque ele nunca me falou, não viu o resultado. Na verdade, não serviu para nada. O negócio eu fiquei com um corte aqui. Mas é um negócio que, dependendo da pele, fica bem feio mesmo, né? Fica bem feio, mas muitas vezes essa marca não é sinônimo de muito estudo, às vezes é sinônimo de desconforto, realmente. Conforto, de uma queixeira ruim, né? de tensão, pois é. Então, Luana, eu sempre falo assim, eu acho que é por isso que é tão bom a gente se gravar. Eu sempre falo para meus alunos, começa a estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas, se grava, porque só gravando e escutando depois é que você vai ver se realmente aquilo está valendo a pena ou não, porque aí você vai escutar de fora. Porque essa foi a frase que eu mais ouvi na minha vida de professor de violino, foi o cara chegar, tocar assim e sair daquele jeito, né? Eu disse: professor, eu não sei o que tá, porque em casa estava maravilhoso, eu não sei porque não saiu nada agora. Eu digo: rapaz, se a Dodge Gramophone botasse um estúdio móvel em cada quarto de aluno de violino, meu amigo, só ia sair de Zuckerman para cima, viu? Aí eu digo: olha, não cabe na tua cabeça que em casa não estava, devia estar desse jeito, ou pior. Só que você não tem cobrança, você não tem pressão, aí você está, sabe, estudando violino, mas está com a televisão ligada, mas está no mudo, pelo menos. Mas a cabeça está onde? Aí quando chega uma pessoa, 2 pessoas, aí o cara já trava. A psicologia estuda isso, né? Quem quiser se interessar pela teoria da facilitação social. É isso. Às vezes você está assim, está bem, chega uma pessoa na frente, se sente pressionado, acabou tudo. Mas quando você está muito bem preparado, quando você está realmente ciente daquilo do trabalho que você teve, o normal é não ficar nervoso, é chegar lá e dar o recado. Ismael, não sei se respondi, Luana, a tua pergunta.
No caso, o senhor, qual foi o problema de saúde? Dores? Eu tive uma tendinite aqui na mão do arco. Foi engraçado, eu tava para... Era um sábado, me lembro demais disso, era um sábado, e na quarta-feira eu ia tocar o Tchaikovsky em Recife. E aí peguei e já fazia tipo uma semana ou duas que eu começava a estudar, começava a doer aqui na mão, essa é a mão direita aqui, não sei, às vezes pode estar invertido. Começava a doer, mas eu continuava a estudar e aí eu ia passando, beleza, aí pá, lascava o arco para cima para tocar. No outro dia a mesma coisa, doía, aí forçava um pouquinho e passava. Tanto que depois eu fui ler, né, o porquê disso, a história que o cérebro ele manda uma endorfina que todo mundo tem para aquilo ali. Só que isso tem uma data de validade. Nesse sábado, aí eu senti, a sensação que eu tive foi de uma faca quente entrando aqui. Aí eu soltei o arco caiu no chão, uma dor, ai. Quando eu vi isso aqui foi inchando. Aí eu disse, meu amigo, e agora, né? Aí nós vamos no hospital imediatamente. Cheguei no hospital, o cara fez um ultrassom e tal, e disse, olha, isso aí é uma tendinite, teu tendão aí tá... Não tem... Aí eu disse, rapaz, mas eu tenho um concerto quarta-feira. O cara, sem chance. Aliás, tem chance, é fazer uma infiltração. Aí depois, não vou fazer infiltração nisso e tal. Aí cheguei assim, arrasado em casa, já ligando, era o Carlos Veiga. Não sei se você conheceu o Carlos Veiga. Aí eu digo, rapaz, eu vou ligar para o Veiga para dizer que vai adiar o concerto. Pô, mas concerto marcado já era. Aí eu disse, não, cara, eu vou... Aí, como não tem nada ruim que não possa piorar, aí quando eu vejo uma gritaria em casa, eu não era casado. Aliás, eu já era casado. Aí meu pai me liga que minha avó tinha levado uma queda, tinha quebrado o fêmur, né? Aí, putz, aí eu corri para ir para o hospital. Tal. Quando eu chegava, já tinha entrado na sala de cirurgia e chegou a minha prima, que é uma médica, neurologista, e faz acupuntura. Aí eu disse, olha isso aqui e tal. Ele, meu filho, e agora? Eu disse, agora que eu tenho um concerto, quarta-feira eu tenho que tocar, eu acho que eu vou fazer infiltração. Ele fez, não. Espera que eu vou ali. Aí foi no carro, pegou umas agulhas, você já fez acupuntura? Eu digo, acupuntura, pô. Eu era do tempo homeopatia, acupuntura, chá, floral de bar. Não, coisa tem que ser num antibiótico pesado, aquele que o cara toma um remédio para gripe e lasca o estômago. Eu só acredito nesse negócio que estraçalha tudo, né? Aí ela falou, não, mas sente aqui e tal. Lá eu não conseguia tocar, bicho, na mão. Eu sei que eu estava lá no hospital, aí ela pegou, aí eu me sentei na cadeira, ela me espetou todinho. Aí eu fiquei lá, né, todo espetado, sem acreditar em nada daquilo, né? Aí fiquei lá, ele foi dando um sono, um negocinho tudo, aí ela, não, peraí, tal. Aí não lembro quanto tempo depois, aí ela foi tirando, né, as agulhas, tal, tá vendo? Não serviu para nada isso aí. Ela fez, deixa eu ver sua mão. Aí pegou a minha mão, fez assim, ó. E aí? E eu não senti, cara. Aí eu enlouqueci com aquilo. Eu digo, vou conseguir tocar. E assim foi. Aí eu fiz todos os dias e consegui tocar. Aí comecei a acreditar em acupuntura. Estou sem acreditar ainda da homeopatia, mas acho que um dia eu chego lá. Um dia eu vou acreditar nisso. Mas a acupuntura eu acredito muito. Sim. E sim, aí depois disso eu tive que mudar toda a minha pegada de arco para uma... Fui achando uma nova posição para que não forçasse tanto. Mas como é que era? E aí, era mais assim? Ficou mais assim? O contrário. Era mais assim, ficou mais assim, porque aqui, isso aqui ficava um pouco mais tenso, e aqui, ela fica mais relaxada. Entendi. Então foi um parto, né? Isso aí, mas deu certo. Ismael, pergunta? Sim, temos algumas perguntas aqui. O nosso querido Hector Jorge Rossi, ele gostaria que o professor Huck falasse um pouco do trio famoso do Departamento de Música da UFPB, que era ele junto a Braz e Raif, que ainda hoje os professores lembram com carinho. Com carinho? L'enfant terrible. Era uma onda. Braz é diplomata. Braz hoje ele estava na China, eu acho, a última vez que eu soube. E Raif é amigo do Laércio aí. A gente aprontava muito. Nossa, era sabe, a gente ia para os concertos da orquestra para zoar, sabe? Era terrível. Rossi,
Mil perdão. Rossi ele dava aula de solfejo nos sábados, né? A aula de Pozzoli. Rapaz, era um acontecimento essas aulas, mas eu devo muito a Rossi, essa figura aí fantástica. Inclusive, quando eu estava na Itália, eu fiz foi a melhor refeição que eu fiz, né? Porque lá a lasqueira era grande, né? Que a gente não tinha dinheiro para nada, mas aí teve um almoço na casa dos Rossi lá, que Dona Juliana fez, que foi maravilhoso. Mas, Rossi, a gente dava trabalho, mas está vendo que até hoje se lembram da gente? Então não foi tão ruim assim, não. Luana? O professor Samuel Espinosa pergunta: o Quinteto Irapuru é o único quinteto de cordas que conheço que tem 2 excelentes compositores nos seus quadros, você e o Ercílio. Quando será que vai sair com peças originais? Seria inédito no Brasil. É verdade, Samuca, é verdade. Samuel tocou com a gente aí, acho que 2 ou 3 anos. Samuel é uma grande referência na música de câmara do Brasil, assim, um cara que eu respeito demais, que tenho a honra de dizer que é um grande amigo que eu tenho na vida. Aprendi muito com ele. Tocar com ele foi um privilégio muito grande, assim, aprendi muito. O quinteto foi muito grato sempre a ele. Então, inclusive eu vou aproveitar para fazer um convite aí agora, sábado agora, depois de amanhã, às 20 horas, quem quiser ver o Quinteto Irapuru, a gente vai estar tocando num festival chamado SG Jazz, SG Jazz Festival. É um festival que muito bacana, que vai ser todo sem público, mas vai ser ao vivo, que vai passar no YouTube e a gente vai tocar. Então, Samuca, vai ter a suíte Evaná, que você gosta tanto do segundo movimento, que é uma música minha. Vai ter música do Ercílio, feito Chibanca no Irapuru, tudo. E para você que não sabe, o Rodrigo Eloy, ele está começando a dar os primeiros passos. A gente vai tocar uma música que é dele e minha, que a gente fez em parceria. E é meta para esse ano a gente gravar aí um EP, né, umas 4 ou 5 músicas, com músicas autorais. Realmente a gente tem já esse material para fazer um álbum completo só com música autoral, que realmente é inédito isso, e barato, né? Porque a gente não paga direito. Então, olha, a gente está aqui numa super conversa, mas a gente tem que começar, por causa do tempo, né? Pensar já num encerramento. Queria saber se vocês dois têm alguma pergunta. Senão, eu vou pedir para o nosso convidado fazer o encerramento dele, falar os planos do futuro, a sua reação aí com a pandemia, como é que está sendo, a vida aí um ano dentro de casa, e chegando já ao final. Você, Luana e Ismael, vocês têm alguma coisa mais para perguntar? Tranquilo, por mim. Também. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, ouvindo essas histórias maravilhosas do professor Hooker. E, assim, para mim, eu músico cearense, eu cresci ouvindo as histórias dos grandes músicos paraibanos, né? Para mim é uma satisfação, é uma honra enorme poder estar aqui participando. Por mim, eu ficar a noite inteira só ouvindo, sem fazer pergunta nenhuma, para não interromper o professor. Porque genial. Olha, você tem agora, nesse encerramento, fica à vontade para falar um pouquinho dos teus planos futuros, qual a sensação do que está se passando agora, né, essa pandemia, como é que você está se resolvendo aí na pandemia, e para a gente poder encerrar, então, a nossa live. Pois Laércio, essa pandemia é algo absolutamente surreal, né? Se há 1 ano e meio a gente falasse, olha, pode ser que haja uma pandemia, que todo mundo vai morrer, muita gente, tal, a gente acharia que a pessoa estava louca, né? Estava viajando, fumou maconha estragada, tudo, mas, na verdade, é uma situação assim que a gente... antigamente a gente falava de planos, né? Eu tenho planos que eu vou tocar tal concerto, vou viajar para não sei quem, vou dar aula em tal festival, tal. E de repente hoje, qual seria assim o meu grande plano, minha grande meta? É não ser uma das 2.639 pessoas que foram embora hoje.
Assim, a minha grande meta hoje é ser vacinado, assim, é poder respirar. Essa é a minha grande meta, assim, é tomar todos os cuidados, assim, porque perdi muitos amigos, sabe? Não sei se tem alguém aqui lá que eu divulguei nos grupos lá do Boi Garantido, lá no Amazonas, assim, a gente perdeu muita gente querida, muitos artistas, assim, absolutamente fenomenais. E a gente espera que essa vacina chegue logo e que acabe com com tantas famílias despedaçadas, com uma dor que eu não consigo imaginar o que é, porque, graças a Deus, próximas, assim, da minha família, não teve ninguém, mas de amigos próximos, e já perdi as contas. Então, assim, essa pandemia ajudou a gente a rever muitos conceitos. E dentre esses conceitos, para mim, o principal é uma coisa que eu já sabia, mas que isso talvez muita gente, ainda mais nesse mundo musical, onde os egos são tão grandes, a gente vê que hoje estar simplesmente respirando é uma grande vantagem, tocar os 24 caprichos de Paganini de uma vez só pelo fato de estar respirando. Então, os planos é o quê? A gente sair dessa situação. Em saindo dessa situação, eu quero muito voltar às minhas atividades na universidade com meus alunos. Assim, como eu te falei, eu não tenho nenhum aluno de Natal, então é muita gente que saiu das suas casas, dos seus lares, para ir atrás, para estudar comigo lá, e não só comigo, com vários outros professores lá. A gente tem uma classe de cordas com o Ronaldilke, o Lourenço, o Paulo França, o Presgrave, sabe? Muita gente boa lá. E a gente sente muita falta do calor humano, né, Laércio? Assim, eu não toco mais em orquestra, eu toquei muitos anos em orquestra. Foi uma coisa que eu acabei nem falando, que eu fui o Spala mais longevo da Sinfônica da Paraíba. Foram 14 anos como Spala. Então, assim, muito... eu tenho muita saudade de como a gente tinha era uma coisa tão simples, tão banal, né? Vamos para o ensaio da orquestra e tal. E hoje a gente não pode mais fazer isso. E não sei, realmente, eu não sei se a gente volta tudo ao normal como era antes. Não sei, assim, a gente tem que repensar, como eu te falei, vários valores. Mas, assim, em termos de música, eu quero continuar fazendo o que eu venho fazendo aí há 20 anos, levando a nossa música onde eu puder, trabalhando com o meu quinteto, com o Quinteto Irapuru, fazendo a nossa música, compondo. Samuel fala assim de outros compositores. Eu sou um compositor bissexto, sabe? Eu componho de 4 em 4 anos, eu faço um negócio assim, bacana. Mas é isso, assim, continuar. Quero muito voltar a tocar, ter o prazer de tocar com vocês aí, seja repertório standard, seja repertório brasileiro, seja o que for aí. E é isso, não tenho muitos planos. O meu plano é sobreviver, chegar na vacina. Aí depois disso aí eu vou pensando em outras coisas. E quero muito, sim, só finalizando, quero agradecer demais, Laércio. Quem conhece só o maestro Laércio não sabe que é um grande violinista, é uma referência nacional aí, cara que tem uma formação fantástica aí na Alemanha. Agradecer aos meninos aí, a Luana, Ismael, a todo mundo que assistiu aí a live, e dizer que estamos aqui, né, online, estou em casa, tenho aqui meu home office aqui, estou aqui, computador, aí tem um óculos, aí dá de lascar, né? Tem um óculos que é para longe, outro para perto e tal. É uma desgraça. Aí pronto, e tô vivendo aí a vida, né? Tá bacana. Tem que estar, né? Senão o cara endoidece. Endoidece. Olha, eu sou
Estou muito feliz, né, em ouvir nessa live de hoje, porque eu participei como ouvinte, assim, foi realmente uma delícia conversar com você. Eu acho que a gente podia ficar aqui, isso porque você não começou ainda a contar piada, porque na hora que começar, vai varar a noite. Então, a gente vai ter que fazer uma segunda live só com as piadas. A gente não deu para fazer agora. Te agradeço demais por essa live deliciosa, né? Agradeço também aos nossos músicos da Sinfônica e a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir essas histórias maravilhosas desse grande músico, Hooker Bezerra. Agradeço mais uma vez ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, à Funjop, ao nosso assistente de produção da live, Samuel Espinosa, a Bruna Bonfim pela parte técnica e também o gerente da orquestra, Hector Rossi, a Nayara Alves e a Daniela de Paco. Nós ficaremos agora com o primeiro movimento do Concertino de Guerra Peixe, tendo como solista o nosso convidado, Hooker Bezerra. Boa noite a todos e até a próxima live. Boa noite. Falando alto. Você estava de fone? Não, mas não estou fazendo. Mas Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas a gente está com um problema técnico aqui que eu vou tentar resolver no som do vídeo. Nós vamos começar ele mais uma vez. Eu só estou esperando para que a Nayara ou a Bruna consertem esse probleminha. Só espero que vocês nos deem mais um ou dois minutinhos para a gente poder resolver, então. Nós vamos colocar o vídeo mais uma vez do início.
Boa noite, pessoal. Estamos com um probleminha técnico, mas já estamos resolvendo. Um minutinho e já voltamos com o vídeo do professor Hooker.